Depressão pode levar a suicídio? A gente está pensando aqui sobre o mês de setembro, que é Setembro Amarelo, um mês de prevenção ao suicídio. Quais os sinais? O doutor psiquiatra Fábio Martins está nos orientando aqui. Fique à vontade para fazer a sua pergunta. Eu só tenho um toque antes muito importante e legal para você. Do Vale Sul Shopping, que agora tem um drive-thru para você fazer suas compras e nem precisa sair do carro. Funciona dessa forma. Você acessa o site valesul.shopping com as lojas participantes. Daí você faz sua encomenda por telefone ou WhatsApp e retira com segurança nas portarias selecionadas para drive-thru e ponto. Vale Sul Shopping, bem-vindos de volta, Luquinha. Só olha que interessante. Doutor, a querida quer saber quando sabemos que alguém precisa de ajuda, mas não quer. E aí, o que a gente faz? Difícil, né, Sol? Muito, Luquinha. A primeira coisa que a gente precisa dizer é, se você desconfia que alguém pode cometer suicídio, a gente não pode ter medo de perguntar. Você está tendo pensamentos negativos? Você às vezes pensa que seria melhor não estar vivo? Você às vezes pensa que seria melhor que Deus te levasse? Você chega a pensar em fazer alguma coisa para tirar a própria vida? Você planeja? Então, fazer essas perguntas é muito importante. E se a pessoa diz que quer tirar a própria vida e que está fazendo planos, aí a gente realmente tem que compartilhar isso com outras pessoas importantes na vida dessa pessoa. E aí a gente tem que formar uma rede de proteção. A gente não pode ficar sozinho com essa responsabilidade, mas as pessoas mais importantes na vida dessa pessoa precisam se juntar para convencer essa pessoa a buscar ajuda e às vezes até forçar um pouco a barra, porque a gente está falando de uma situação de vida ou morte, né? Então, se for uma situação muito arriscada, a gente não pode ter medo de perguntar. Às vezes a gente acha que se a gente perguntar vai incentivar. Não, pergunte se a pessoa tem esse tipo de pensamento e compartilhe com outras pessoas importantes para que um monte de gente que gosta dessa pessoa tome a decisão em conjunto. Porque muitas vezes a pessoa não quer tirar a vida, ela quer acabar com a dor, isso sim, né, naquele momento. Agora, qual é a ligação, doutor, de bebida, de droga em relação ao suicídio? É uma ligação fortíssima só, porque boa parte das pessoas ficam ensaiando uma determinada maneira de tirar a própria vida e acabam bebendo para se desinibir ou meio que criar coragem. Então, se a gente tira o acesso à bebida ou acesso a meios letais, a gente previne o suicídio. Não é verdade, por exemplo, que alguém que está planejando o suicídio de uma maneira vai necessariamente pular vai sair de uma maneira para outra. Se a pessoa, por exemplo, estava pensando em tomar remédio, ela fica ensaiando aquilo, a gente tira o acesso dela aos remédios, a gente previne. Se a pessoa estava pensando em usar qualquer método e a gente pergunta como é que você estava pensando em fazer isso, e a gente distancia a pessoa desse método, a gente consegue prevenir, porque não é imediato. Que uma pessoa vai de uma coisa, de um método, vai pular para outro. Então é importante a gente perguntar, porque às vezes assim, a gente distanciando a pessoa de um método ou de um método letal, a gente consegue salvar vidas. Ok, tem mais perguntinha? Tem sim, a querida comenta aqui, doutor, que o filho dela sofre um descontrole, ela fala, só às vezes, são situações, né? O que ela pode fazer? Ela precisa iniciar um diálogo com o filho dela e primeira coisa é perguntar para ele como ele avalia as reações dele, como ele avalia a maneira como ele está lidando e se tem alguma coisa que ele gostaria de melhorar. E se ele diz que não vê problema nenhum, convidar ele a pensar assim, mas qual você acha que tem sido a consequência a longo prazo dessa sua maneira de agir? Fazer ele pensar um pouco. Lembra que a gente conversou com o rapaz do CVV de não dar conselhos? Sim. Mas a gente faz perguntas para as pessoas chegarem às próprias conclusões e elas pensarem se elas não podem querer ajuda para melhorar algum tipo de comportamento, né? Ok, ela buscar uma autoavaliação, né, Luquinha? Bom, daqui a pouquinho a gente volta com esses alertas, essas orientações bem importantes do Dr. Fábio, viu? Bom, a polícia procura por um homem que atropelou intencionalmente a ex-mulher na cidade de Campinas. A gente está vendo imagens de câmeras de segurança que registraram toda a ação, que ela estava descendo de um carro. E ó, o nome dele é Lucas Raê, o ex-marido de 21 anos, se a gente está vendo a carinha dele aí, atropelou a vítima. A mulher de 49 anos contou na delegacia que já tem medida protetiva contra o ex, que não aceita aí o fim do relacionamento, e ela levou aí 18 pontos na cabeça, perdeu um dente e teve vários ferimentos pelo corpo. Só por Deus, né, que escapou com vida. Né? Porque imagina, que susto, que terrível, né? Bom, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, mas é aquele momento tão gostoso de carinho, de boa companhia.
Lucas e Sol, um beijo para vocês. O programa de vocês é ótimo. My heart goes sha la 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 la.